Olá, que bom estarmos mais uma vez juntos. Anteriormente, nós estudamos sobre verdade. O que é verdade? Será que é algo relativo ou será que é algo absoluto? Hoje, eu quero falar um pouco sobre conhecimento da verdade. O que seria o conhecimento da verdade? Se a verdade é algo absoluto, se a verdade é algo que deve servir na nossa vida como testemunho, então como conhecer a verdade? Como ter o conhecimento da verdade? Ora, a palavra de Deus diz que a Bíblia é a verdade. A palavra de Deus também diz que a lei de Deus é verdadeira e que o testemunho de Cristo Jesus é verdadeiro e é fiel. Então, o conhecimento da verdade, ele nos faz crescer espiritualmente. Analise comigo um texto bíblico que se encontra em Provérbios, capítulo 22, no versículo 17 e no versículo 18. E diz assim: inclina o ouvido e ouve as palavras dos sábios, e aplica o coração ao meu conhecimento. Porque é coisa agradável os guardares no teu coração, e os aplicares todos aos teus lábios. Se nós analisarmos conhecimento da verdade, nós só conseguimos chegar a uma conclusão. Conhecimento da verdade é buscar a conhecer a Cristo Jesus. É buscar conhecer a palavra de Deus. É buscar conhecer o máximo sobre Deus. Para que, conhecendo o máximo sobre Deus, possamos ter confiança naquilo que nós falamos e naquilo que nós pregamos. E por que não? Naquilo que nós testemunhamos. Há três coisas, três situações, três momentos que nos exige um conhecimento profundo da verdade. Analise comigo. O primeiro deles tem a ver com a fé. O primeiro passo do conhecimento da verdade tem a ver com a fé. Por que tem a ver com a fé? Em Provérbios capítulo 22, o versículo 19, traz para nós por que a verdade, o conhecimento da verdade tem a ver com a fé. Acompanhe comigo. E diz assim: para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje a instrução a ti mesmo. Ou seja, para que eu conheça a verdade, para que eu viva no conhecimento da verdade, eu tenho que ter confiança. E eu só vou confiar se eu tiver fé. Então, o ingrediente fé, ele é fundamental para que eu não desconfie, mas para que eu confie absolutamente naquele que eu preciso confiar, que no caso é Deus, que no caso é a lei de Deus, que no caso é a vontade de Deus. Não é aquela confiança cega em alguém que pode te trair. Um dia eu ouvi uma história interessante. E essa história, ela dizia o seguinte: de um homem que estava com o seu filho e ele queria ensinar o seu filho a não confiar em ninguém. E ele colocou o seu garoto em um lugar mais elevado e pediu que o garoto pulasse no colo dele. E quando o garotinho pulou, ele pegou o garotinho e colocou a segunda vez nesse lugar elevado e pediu ao garotinho de novo: pula no colo do papai. E quando o garotinho pulou, ele então saiu fora e o garotinho caiu. E o garotinho começou a chorar então e questionar por que ele tinha feito isso. E ele falou: eu fiz isso para que você não confie em ninguém, nem no papai. Veja bem, a confiança no sentido bíblico de Provérbios capítulo 22 e do versículo 19 não é uma confiança cega, não é uma confiança em quem possa te trair, mas é uma confiança em Deus, a confiança naquele
que só fala a verdade, que só vive a verdade, que é a verdade absoluta. O segundo ingrediente para o conhecimento da verdade, ele se chama convicção. Se você analisar comigo Provérbios 22 e o versículo 21, a palavra de Deus diz: para mostrar-te a certeza das palavras da verdade. Só essa primeira parte do versículo 21 de Provérbios capítulo 22. A certeza. Quando eu estou buscando conhecimento de Deus, quando eu estudo a palavra de Deus, quando eu deposito fé em Deus, através do estudo da palavra de Deus, que relata a essência da verdade, que é o próprio Deus, então eu passo a ter convicção. Eu não vou falar de Deus, eu não vou falar do amor de Deus desconfiando daquilo que eu estou falando. É como diz o texto bíblico: se com fé você pedir que o monte se transporte de lugar, vai acontecer. Mas se você duvidar, não vai acontecer. Então é preciso ter fé, e quando se tem fé real, fé verdadeira, na verdade que é Deus, você passa a ter convicção de defender a obra, a verdade, a palavra de Deus, de defender aquilo que você crê. Você defende a teologia, você defende a Deus. O terceiro ingrediente que nós temos no conhecimento da verdade se chama responsabilidade. Você vê que há um vínculo entre um e o outro. Primeiro eu desenvolvo a fé. A fé me dá convicção, me dá confiança, e essa confiança ela me envia, me coloca sobre um senso de responsabilidade. Ou seja, agora eu passo a ter responsabilidade. E aqui entra a segunda parte do versículo 21, a segunda parte do versículo 21. Nós lemos a primeira parte para falar sobre convicção, e agora nós vamos ler a segunda parte do versículo 21 de Provérbios capítulo 22, para ver a nossa responsabilidade. E diz assim: a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Ou seja, clareza tem o mesmo significado de certeza, e a certeza ela tem que ser testemunhada, mesmo que isso venha a te causar um pouco de dor, ou talvez até muita dor, mas você tem que ser verdadeiro ao testemunhar. Testemunhar sobre o quê? E eu gostaria de terminar trazendo para você algo maravilhoso que está no livro Fundamentos da Educação Cristã, na página 447. Acompanhe comigo o que está escrito nessa parte, nessa porção desse livro. À medida que a mente for chamada a considerar esses grandes temas, fé, convicção e responsabilidade, será erguida cada vez mais alto a compreensão desses assuntos de importância terrena, deixando cair como peso morto as questões mais vulgares e insignificantes. Quer um significado correto, coerente para a sua vida? Busque conhecer a verdade através da palavra de Deus. Desenvolva a fé, desenvolva a convicção, desenvolva a responsabilidade e seja uma testemunha fiel para a honra e glória do nosso Deus. Que Deus te abençoe.